Certo, pessoal. Feliz terça-feira. Bem, pelo menos eu estou feliz. As pessoas na internet não estão felizes. Elas nunca parecem estar felizes. Neste momento, temos dois grandes debates acontecendo na internet. Primeiro e mais importante, tenho certeza de que vocês viram isso, mas será que o governo Trump estava certo em deportar uma estudante ativista palestina da Universidade de Colômbia? Você concordou com isso? Você está acompanhando essa história? Estou muito interessado em ouvir a opinião de vocês. Além disso, será que agora devemos começar a sentir pena da Blake Lively porque ela apareceu na estreia de Um Pequeno Favor e as pessoas estão notando que ela parece cada vez mais desconfortável e ansiosa e talvez realmente seja muita coisa para ela lidar? Então, devemos discutir isso. Será que deveríamos ser mais compassivos com a Blake Lively? Vamos direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Eu já sei que vou irritar muita gente neste podcast. É uma coisa que eu faço. Eu só tento ser ideologicamente consistente. E às vezes isso significa que você está defendendo pessoas da esquerda. Às vezes significa que você está defendendo pessoas da direita. E as pessoas no meio sempre dizem, bem, por que a gente não defende apenas ideias? Antes de entrarmos no assunto principal de hoje, que é o manifestante estudantil pró-Palestina que está sendo deportado pelo DOJ do Trump, eu quero rapidamente, primeiro, dar minha opinião sobre a aparição da Blake Lively na estreia de Um Pequeno Favor 2 na South by Southwest. Lá está ela ao lado da Anna Kendrick. E eu devo dizer, antes de tudo, sobre a Anna Kendrick, que já sabíamos que ela estava um pouco chateada antes dessa estreia, por motivos óbvios. Quero dizer, imagine que você trabalha duro pra caramba. Você está nesse filme. Você está brigando com a Blake Lively sobre quem deveria ser mais destacada em todo o material e nas propagandas. Acho que isso é uma coisa tipo onde você aparece no pôster do filme e a Blake Lively quer ser destacada. E então ela se envolve nessa situação enorme de repercussão mundial. Ela é meio que desprezada junto com o marido. E agora você tem que reconhecer que esse filme provavelmente não vai se sair tão bem porque as pessoas simplesmente não vão querer assistir a um filme com a BL Lively no elenco. E os boatos eram de que ela sentia que a Blake Lively não fez nada para desfazer isso. Ela não veio a público fazer uma declaração. Ela não apareceu de coração aberto ou disse qualquer coisa. Ela simplesmente permitiu que esse filme fosse como um espectador inocente de tudo o que aconteceu e acabou conosco. Acaba conosco, perdão? Então, antes do tapete vermelho, todos os olhos estavam voltados para Blake. As pessoas se perguntavam se ela traria Ryan. Eu disse, definitivamente não. Isso não vai acontecer. Obviamente, ela está se adaptando e percebendo que o SNL foi uma péssima decisão. As pessoas não gostam especialmente de Ryan Reynolds. Então ela apareceu sozinha. E quando perguntaram a Anna Kendrick sobre Blake Lively no tapete vermelho, ela foi um pouco concisa e eu diria que talvez estivesse tentando ser engraçada. Mas definitivamente fez uma declaração quando perguntada sobre trabalhar com Blake. Ouça. Ana, o que significa trabalhar com Blake novamente, falando sobre você? Apenas, você sabe, mais ou menos isso. E havia muitos rumores de que, aliás, no primeiro filme elas não se deram tão bem assim. Obviamente, elas se deram bem o suficiente para fazerem o segundo filme, mas dá para perceber que ela está um pouco irritada e sabe que muitas perguntas sobre a Blake Lively vão surgir para ela. E especificamente quando ela foi questionada diretamente por um repórter sobre tudo o que estava acontecendo, ela definitivamente deu uma resposta bem afiada. Veja o que ela disse. Sim. Agora, outra coisa que quero te perguntar. Como você sente que o filme está sendo impactado, de certa forma, por tudo o que está acontecendo ao redor no mundo? Por quê? O que aconteceu? Eu tomei ayahuasca e o último ano da minha vida simplesmente sumiu. Mas ouvi dizer que o filme é incrível. Espere. Obrigado. Então eu achei isso muito interessante e não tenho certeza se alguém já mencionou isso, que ela escolheu dizer ayahuasca e que ela não conseguia se lembrar de nada que a impedisse de responder. E eu estava me perguntando se isso não seria talvez uma referência ao agora infame sketch em que Ryan Reynolds dirigiu a promoção de It Ends With Us, trouxe a mãe dele e tinha o Brandon Stiegelnar lá e o Brian Sklenar, que eu acho que era para ser o Justin Baldoni, e disse que ele tinha tomado muita ayahuasca, o que continuava acontecendo ao longo do sketch. E a gente não tinha certeza do porquê eles estavam focando tanto na ayahuasca. Foi bem estranho. Ouça só para refrescar sua memória aqui. Meu coração está batendo feito louco agora. Então,
Me lembra quando eu fiz aquela jornada de metanfetamina para confrontar meu eu interior, não foi? Você quis dizer ayahuasca, uma planta sul-americana com benefícios medicinais. Não é metanfetamina. Você não deveria fazer uma jornada de metanfetamina. Estou usando metanfetamina há 6 meses. Não sou médico, mas você vai morrer. Eu sinto. Bem, você não parece bem. Eu esperava não gostar de você. Sim, mas ele é tão legal, o cara mais legal. Encantador, gentil. Sim, cara maravilhoso. O que é ayahuasca? Então fiquei pensando se ela disse isso de propósito. Obviamente nunca sabemos a resposta para isso. Mas o que sabemos é que definitivamente houve uma transição perceptível no comportamento público de Blake Lively. Certo? Estamos meio acostumados a ver e usar minha linguagem aqui, mas estamos muito acostumados a ver tipo um Blake mal-humorado. Certo? Ela é muito cruel com os repórteres e sinceramente acho que falta uma palavra melhor para isso. Ela parece odiar as coletivas de imprensa ao longo dos anos. Ela mal parece gostar dos fãs. Ela meio que acha que está acima dos fãs, acha que está acima da imprensa e é sempre rude. Certo? Mas durante essas 2 últimas aparições públicas, já que tudo estava meio que desmoronando para ela e Ryan, ela parece, e eu admito, muito desconfortável. E eu disse isso imediatamente. Quando ela estava no tapete vermelho com o Ryan, ele não percebeu, obviamente, porque ele é, na minha opinião, um narcisista até o âmago. Mas você sabe, eles escolheram andar pelo tapete vermelho e ele meio que apontava para ela e queria que as câmeras captassem ele e ela juntos. E então ele, notoriamente, como agora sabemos, escreveu outra fala no roteiro para meio que zombar das circunstâncias de tudo o que estava acontecendo. Mas quando você dava um zoom no rosto dela naquele momento e via Kevin Costner meio olhando para baixo naquela cena do SNL, ela não parecia confortável. Ela não parece. Ela parece ansiosa. Ela parece que realmente não quer estar em público quando sabe que o público não gosta dela. E vimos algo parecido no evento do South by Southwest. Algumas pessoas estão percebendo que ela está divagando quando fala no palco, a ponto de quase ficar incoerente. Divagando para lidar com sua angústia. Certo. E vou dar apenas um exemplo disso. Ouça. O que acontece no terceiro? Eu estou brincando. Capri Roma, honestamente. Então, Paul, nós realmente queríamos fazer o segundo filme. E eu gostei que ele queria filmar em Capri. E eu pensei, isso parece incrível. Caro, e vamos, você sabe, filmar em Connecticut. Foi lá que os primeiros aconteceram. Eu não entendia por que precisava ser Capri e agora quero morar lá. Eu amo tanto esse lugar. Essa análise. Sorvete e limões e, tipo, é simplesmente mágico. E eles vendem chapéus, aquele chapéu lindo e maluco era só um chapéu em uma loja. Pessoas compram isso. E eu também vou acrescentar a isso. Ela definitivamente está divagando e dá para perceber que está desconfortável, com muitos gestos com as mãos. Mas também acrescentarei que mesmo quando você a vê andando no tapete vermelho, de repente ela se torna uma fã muito legal. É uma Blake Lively totalmente diferente e ela parece muito grata por cada fã que vem até ela e pede uma foto e um abraço. Vimos isso até no tapete vermelho do SNL. Acho que foi. Não consigo lembrar do sobrenome da mulher. Amy. Um dos meus produtores dirá isso no meu ouvido. Mas quando eles estavam conversando e se abraçando, eles apenas se olharam e ela parece muito mais compassiva agora, onde você pode ver que ela teve um colapso interno. E eu percebi isso depois daquela sessão de divagação que foi postada no Instagram várias vezes. Alguns dos comentários em resposta foram bastante simpáticos a Blake, certo? Eles disseram que você realmente consegue sentir a ansiedade dela através da tela. Um usuário do Instagram foi até empático com a situação e disse que também começa a divagar quando está tomando remédios para ansiedade. E eu não ficaria nem um pouco surpreso, aliás, se a Blake estivesse tomando remédios para a ansiedade nesse momento. Eu realmente acredito que não é exagero sugerir que Blake Lively está ansiosa neste momento, com tanta coisa em jogo e tudo o que ela sente que conquistou basicamente sendo apagado por um único caso. Então, a pergunta que as pessoas estão fazendo é: devemos ser a pessoa melhor? Devemos adotar a abordagem do Justin Baldoni? Devemos olhar para essa situação, encarar o monstro que vivia dentro dela e mostrar um pouco de compaixão, especialmente porque muitos de nós concordamos que Ryan Reynolds foi o líder nisso tudo. Eu acredito nisso. Acredito que Ryan Reynolds foi e é o líder em tudo o que ela faz. Então, devemos ser compassivos? E a resposta é não, meus amigos. Obviamente não devemos ser compassivos. Vocês sabem, não é assim que as coisas funcionam, ok? Quando você é pego fazendo algo que é puramente maligno, não cabe às pessoas que te pegaram fazendo aquilo oferecer perdão quando você nem sequer pediu perdão. Essa é a parte importante aqui, certo?
algo que eu realmente aprendi com meu sogro, algo que meu marido sempre diz quando as pessoas perguntam: você perdoa essa pessoa? A pergunta é: ela pediu perdão? E Blake Lively não pediu. Ela não pediu desculpas, ela nem sequer pediu desculpas ao tribunal, ela não retirou o processo, ela não fez nenhuma declaração. Ela não pediu desculpas a ninguém por tentar executar um ato de pura maldade e ela teria escapado impune. Pense no Scooby-Doo. Eu teria conseguido se não fosse por aquelas crianças intrometidas. Nós somos as crianças intrometidas. Isso deveria ser um ato de maldade contra uma pessoa inofensiva. Ela percebeu a fraqueza dele e foi em frente. E sim, eu também ficaria ansioso e desconfortável se o mundo finalmente me visse exatamente como eu sou, certo? Se eu tivesse organizado perfeitamente essa ideia de me importar com várias causas e me importar com as pessoas, e na realidade sou pega nas minhas próprias mensagens de texto como uma garota muito má, que usaria até mesmo uma lista de poderes e a ameaça de dragões para derrubar alguém que só queria lançar um filme pelo qual era apaixonada. Um livro que eles estavam apaixonados em pegar e transformar em um filme porque ele queria contar uma história sobre violência doméstica. Ok? Então, eu só quero lembrar a vocês que sempre que vocês começarem a sentir um pingo de tristeza por Blake Lively, quero que se lembrem de todas as coisas que ela fez com Justin Baldoni. Quero que você visite novamente o site que Brian Friedman criou e leia as mensagens de texto dela e veja o quão horríveis elas eram. A rapidez com que ela e Ryan decidiram usar a ameaça de Taylor Swift para derrubar Justin Baldoni e fazê-lo se sentir impotente no mundo de Hollywood. Quero que vocês se lembrem dos agentes deles, Bonnie Baldoni, Baloney, Ari e Emanuel, que ainda o intimidam depois que processos foram movidos porque se consideram muito poderosos, ok? Nós somos os gigantes aqui e não há nada que Justin possa fazer sobre isso. E eu prometo a você que, quando você recuperar isso em sua própria imaginação, recuperar como Justin Baldoni e sua família devem ter se sentido, percebendo que, se não fosse por nós, esses garotos intrometidos, ok, se não fosse por nós, ele teria sido efetivamente rotulado como um pervertido sexual. Essa teria sido a história de Justin Baldoni. Seríamos um ator que fez um filme, que depois passou a dirigir um filme, e então foi descoberto, graças à maravilhosa feminista que Blake Lively é e suas maravilhosas amigas feministas que marcham em canções para derrubar Katy Perry. Graças a ela, reconhecemos que, na verdade, ele era um pervertido sexual que achava ela feia, mas também não conseguia desviar o olhar dela e sentia uma necessidade irresistível de encará-la, ele e Justin Heath, quando ela estava amamentando, porque eles simplesmente gostam desse tipo de coisa, que gostava de uma categoria de pornô que ninguém nunca ouviu falar, que é de mulher dando à luz. Perceba que eles se sentaram, fizeram ameaças na tentativa de tomar o controle do filme dele, e quando não conseguiram o que queriam, estavam dispostos a rotulá-lo como um predador sexual através de uma das organizações de notícias mais poderosas do mundo, o New York Times. E eles conseguiram fazer isso por causa de suas conexões. Então não. A resposta para as pessoas que estão se perguntando nos comentários se você deveria se sentir mal porque ela parece ansiosa é não, você não deveria se sentir mal e ela deveria estar ansiosa. Ok? Depois que uma pessoa começa uma onda de assassinatos, para dar um exemplo, e se ela está em casa tirando suas roupas e se livrando de todas as evidências, então ouve sirenes lá fora, ela começa a ficar ansiosa. Nós não vamos, oh meu Deus, eu sinto. Então ele está passando por um momento de ansiedade, reconhecendo que pode realmente ser pego, que talvez realmente tenha que cumprir uma pena por esse ato horrível que cometeu. Não, nós continuamos insistindo até que ela nos dê o meia-culpa. E ela reconhece e pensa sobre a ansiedade que a esposa dele deve ter passado, reconhecendo que havia a possibilidade de que seus filhos crescessem acreditando que o pai era um monstro. Ok, talvez pense em como Justin Baldoni se sentiu quando estava naquele porão durante a própria estreia do seu filme, enquanto eles riam e dançavam no andar de cima, achando que quase tinham conseguido, que estava quase tudo concluído e que tinham tomado conta do filme dele. E, aliás, se você estava em dúvida sobre o quanto a Blake Lively estava envolvida, eu certamente fiquei em alguns momentos pensando, será que isso estava sendo conduzido só pelo Ryan? Ela sequer estava no set quando ele fez essas coisas de Deadpool? Ela sequer sabia das falas que ele estava escrevendo, já que ela interpretou a Lady Deadpool, mas só fez a dublagem e não estava realmente no set. Ela sabia que ele ia exagerar e fazer todas essas coisas horríveis e tóxicas.
Bem, tivemos nossa resposta quando alguém no TikTok conseguiu encontrar que ela estava presente naquela gravação que acabamos de mostrar, onde ele trouxe a mãe dele para zombar de Justin Baldoni e fazer piada com ele, seu passado, sua família e ayahuasca. Blake Lively estava presente quando aquilo foi gravado. Aqui está um bastidor da gravação do promo de It Ends With Us, com Ryan Reynolds. Está escrito, a única e inigualável Blake Smollett. E para aqueles que estão ouvindo no podcast, é ela rindo e falando, parece que ela está quase dirigindo a mãe do Ryan a dizer falas. E sabemos que ela estava dizendo falas sobre a Blake, que Brennan era para ser o Justin Baldoni, e isso foi de verdade apenas bullying de ensino médio levado ao extremo de Hollywood. Então eu não perdoo isso. Eu não vou esquecer isso. Mas quando ela descer e pedir desculpas, então podemos revisitar essa questão. Ok, primeiro quero contar para vocês sobre a Preborn antes de entrarmos no assunto principal de hoje. O que Andrea Bocelli, Steph Curry, Justin Bieber e Tim Tebow têm em comum. Todas as mães deles foram incentivadas a interromper a gravidez. Numa gravidez não planejada, a mulher é frequentemente pressionada a interromper a vida do filho. Ela quer fazer a escolha certa, mas a sociedade diz que o bebê não é uma vida. É aí que o Ministério Preborn entra em ação. A Preborn e suas clínicas oferecem cuidado e apoio para as mães escolherem a vida com ultrassom gratuito. Ao ouvir o coração do seu filho, a chance de uma mãe escolher a vida dobra. Se você é pró-vida, una-se à Preborn. Juntos, podemos capacitar mulheres a escolher a vida, fortalecer a verdade da maternidade transforma famílias e futuros. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a salvar 5 bebês. Quando você faz uma doação mensal, receberá histórias e fotos das vidas que ajudou a salvar. Para doar com segurança, basta discar 250 libras e dizer a palavra-chave BABY. São 250 libras, querida. Ou você pode doar com segurança em preborn.com, Candace. Novamente, isso é preborn.com, Candace. Ok, agora é hora de eu me meter em encrenca. Ok? Aliás, sou velho, tenho 35 anos. Sou tão velho que me lembro de quando os conservadores eram contra a instrumentalização do Departamento de Justiça. Lembro-me de um evento chamado 6 de janeiro e suas consequências. Lembro que a mídia, que é tão boa em nos manipular, mostrava repetidamente vídeos de pessoas rompendo barreiras. E o que acontecia fora dessa representação midiática era uma ampla justificativa para o assédio a americanos que simplesmente estavam lá naquele dia, muitos dos quais nunca entraram no prédio do Capitólio. Eles literalmente só ouviram o discurso do Trump e foram para casa. Como eu sei disso? Porque eu tinha amigos da minha cidade natal que só assistiram ao discurso do presidente Trump. E então eles foram para casa e o FBI chegou à porta deles para questioná-los sobre por que diabos eles foram ao comício. Ok, essa é a combinação das circunstâncias. E eu conheço pessoas que agora estão assistindo minhas séries e me vendo fazer todas essas coisas investigativas. Você está começando a reexaminar seu relacionamento com a mídia. É incrível o que pode acontecer em momentos de confusão. O que você pode fazer acontecer em momentos de confusão quando uma história é apresentada a você? A mensagem que eles receberam quando o FBI apareceu na porta deles, ok, literalmente crianças com quem estudei no ensino fundamental, é que eles estavam sendo ameaçados por razões políticas. E muitas pessoas permitiram que isso acontecesse porque a mídia as convenceu por meio da repetição de vídeos e palavras. Palavras como terrorismo doméstico é terrorismo, é uma ameaça terrorista. O uso excessivo da palavra terrorismo tem sido utilizado para fazer propaganda e convencer as pessoas de que, se elas não aceitarem tudo o que o governo quer, bem, sua nação de alguma forma será prejudicada porque essas são ameaças terroristas. Alô, 11 de setembro, certo? Por que agora? Porque todos nós temos que ficar nus no aeroporto. Porque depois de um evento como 11 de setembro, houve tanta confusão. Disseram-nos que era o Oriente Médio, nem sabemos como entramos na guerra. Mas era assim, tirem os cintos e os sapatos no aeroporto ou todos vocês vão morrer. E nós pensamos, ok, claro, parece uma troca justa. E agora olhamos para trás e pensamos, meu Deus. Quando estamos emocionados e inflamados com certas coisas, quando ouvimos certas palavras de gatilho, permitimos muita coisa. De excesso de governança. Eu também sou tão velho, ok, que me lembro de 2 semanas atrás neste podcast quando mostrei um clipe incrível do vice-presidente JD Avanço. Ele foi para a Europa e disse, com razão, aos líderes europeus que eles haviam se tornado aquilo que odiavam. Lembra da Conferência de Segurança de Munique? Ele estava dizendo,
Vocês estão enviando policiais às portas dos seus próprios cidadãos por pensamentos errados. Porque, ao invés de tentar entender as ideias e perceber para onde o vento está soprando em seus países, vocês estão dizendo que simplesmente não é permitido. Quem são vocês? Como podem se dizer pessoas que defendem a liberdade quando, na verdade, estão tentando processá-la? E ele estava certo. E eu aplaudi isso. E eu estou ficando tão velho, pessoal, que me lembro dos protestos do BLM no campus. Quem estava lá, quem estava vivo? Sou o único dinossauro aqui. E alguns deles ficaram extremamente violentos. Nem todos, mas alguns definitivamente ficaram extremamente violentos em várias cidades. Eu fiz discursos em campi universitários naquela época e me lembro de estudantes bloqueando e barricando portas, tocando música alta. Eu estava viajando. Charlie Kirk, eles estavam enfrentando policiais. Eu fui perseguida pelo Antifa em uma lanchonete na Filadélfia com o Charlie Kirk. Você ainda pode encontrar esse vídeo. Coisas totalmente insanas. Pessoas mascaradas, e isso não era aceitável. Então preciso dizer que, como alguém que sobreviveu pessoalmente aos tumultos do Antifa e do BLM, eu entendi muito bem quando Trump disse que iria reprimir protestos ilegais. A palavra-chave sendo ilegal. E ele disse isso em 4 de março, quando postou isso no Truth Social. Ele escreveu: todo o financiamento federal será cortado para qualquer faculdade, escola ou universidade que permitir protestos ilegais. Os agitadores serão presos ou enviados permanentemente de volta ao país de onde vieram. Estudantes americanos serão expulsos permanentemente dependendo do crime. Preso, sem máscaras. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Legal. Eu disse, ok, isso realmente funciona para mim. Então, descobrimos por meio de um tweet ontem que ele havia prendido uma pessoa chamada Mahmoud Khalil. Certo? Vou ler para você o tweet do Trump The Truth Social. Não sei se eles chamam de tweets no Truth Social, mas ele escreveu, seguindo minhas ordens executivas assinadas anteriormente, o ICE orgulhosamente apreendeu e deteve Mahmoud Khalil, um estudante estrangeiro radical pró-Hamas no campus da Universidade de Colômbia. Esta é a primeira de muitas prisões que virão. Sabemos que há mais estudantes em Colômbia e em outras universidades pelo país que se envolveram em atividades pró-terroristas, antissemitas e anti-americanas. E a administração Trump não vai tolerar isso. Muitos não são estudantes. Eles são agitadores pagos. Nós vamos encontrar, perdoar, apreender e deportar esses simpatizantes de terroristas do nosso país para nunca mais retornarem. Se você apoia o terrorismo, incluindo o massacre de homens, mulheres e crianças inocentes, sua presença é contrária aos nossos interesses de política nacional e externa, e você não é bem-vindo aqui. Esperamos que todas as faculdades e universidades americanas cumpram. Obrigado. Certo, então a Casa Branca divulgou isso em todas as suas páginas nas redes sociais, escrevendo em cima de uma foto desse ativista estudantil Shalom Mahmoud. E eles escreveram: o ICE orgulhosamente apreendeu e deteve Mahmoud Khalil. Para deixar claro, isso não foi feito discretamente, foi feito de forma estrondosa. Chamaram-no de estudante pró-Hamas. E, obviamente, as pessoas então vão investigar essa pessoa, porque este é um exemplo da política que você mencionou, protesto ilegal. Então eu pensei, ok, isso vai ser bem simples. Ontem me abstive de toda a conversa sobre isso, porque eu sabia, simplesmente sentia no fundo que essa pessoa tinha que ter sido presa por fazer algo ilegal, participando de um protesto ilegal. Ele deve ter sido preso em um campus e, portanto, como estava com visto de estudante, teve que sair. E eu estava de acordo com isso. Mas algo mais foi apresentado ao público. Certo, aqui estão os fatos. Sim, ele é um ativista palestino. O nome dele é Mahmoud Khalil. Na verdade, ele foi detido pelo ICE por causa dos protestos da Universidade de Colômbia. Ele concluiu seu mestrado na Universidade de Colômbia em dezembro, mas ele é residente legal dos Estados Unidos. Ok, ele é portador de green card. Isso é muito diferente de alguém que está aqui com um visto de estudante. Ok, isso significa que você essencialmente tem todos os direitos que lhe são concedidos. Você não pode votar, mas pode ter residência legal com green card por muito tempo. Então ele foi preso e detido por agentes federais depois que seu advogado disse que seu green card foi revogado pelo governo Trump, apesar de ele não ter sido preso por participar de protestos ilegais. Então isso me fez pensar, ok, espera, o que é isso? O que está acontecendo? A advogada dele, uma mulher chamada Amy Greer, disse que a esposa de Khalil, que na verdade é cidadã americana, também estava presente durante a prisão dele e está grávida de 8 meses. Ela, grávida de 8 meses. Ela descobre que seu marido, residente legal permanente com green card, está prestes a ser expulso do país e ele ainda nem foi preso.
Então eu fico pensando, deve ter algo aqui que estamos deixando passar. Ok, claramente eu preciso meio que filtrar todo o lixo das redes sociais, porque, você sabe, você vai receber. Ele era um repórter do Hamas. Já fui chamado de apoiador do Hamas por dizer que não gosto de ver crianças palestinas mortas. Sinceramente, sobrevivi ao último ano, a tudo o que me chamaram. Por isso não reajo quando ouço esses nomes. Na verdade, eu procuro a verdade. Eu procuro a fonte. Quero ouvir o que ele disse e quero ver o que ele fez. Não acredito mais em difamações e calúnias, em xingamentos e ataques ad hominem. Apenas me mostre o vídeo do que essa pessoa fez, o que ele disse que mostre que estava apoiando um grupo terrorista no exterior e você terá meu apoio às suas crenças. Mas 24 horas depois, não conseguimos encontrar isso. Não conseguimos encontrar isso. Ninguém conseguiu apresentar nada além de ataques ad hominem. Certo, investigamos um pouco mais a fundo. Em uma entrevista à CNN na primavera passada, Khalida Khalil disse que nasceu como refugiado palestino na Síria. Ok, então ele é palestino. É por isso que, obviamente, ele vai ter sentimentos sobre o que está acontecendo com os palestinos. Os palestinos inocentes, certo? Pessoas que acham errado crianças e mulheres inocentes serem bombardeadas não são necessariamente apoiadoras do Hamas. Estamos confundindo as coisas, certo? Estamos confundindo as coisas e estamos fazendo isso de forma desonesta. Depois descobrimos que a família dele é de Tiberíades, uma cidade israelense que já foi conhecida por sua população mista de judeus e árabes. Ele cresceu em Henry. Ele se formou em ciência da computação pela Universidade Americana do Líbano, pelo menos de acordo com o perfil dele no LinkedIn. E então, em 2023, ele começou a estudar para obter seu mestrado em administração pública na Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da Colômbia. Após 7 de outubro, houve uma coalizão de estudantes que montou acampamentos na Universidade Columbia. Eles organizaram manifestações, promoveram aulas públicas, mas o movimento, é claro, também estava sendo manchado por pessoas que simplesmente odiavam judeus, o que, aliás, o próprio CNN Khalil repudiou. Ele disse, abre aspas, não há, é claro, espaço para o antissemitismo. O que estamos testemunhando é um sentimento anti-palestino. Isso está tomando diferentes formas. E o antissemitismo é islamofobia. O racismo é uma dessas formas, acrescentou ele na época. Mas ele optou por não participar diretamente dos acampamentos estudantis porque não queria correr o risco de a universidade revogar seu visto de estudante. Então ele estava ciente disso. Em vez disso, ele apenas fez discursos e foi um dos estudantes selecionados para liderar as discussões com os administradores da universidade, porque eles começaram a negociar com os ativistas estudantis. E ele os representou na Universidade Columbia, em uma coalizão chamada Apartheid Divest, que exigia, entre outras coisas, que a universidade desinvestisse de seus laços financeiros com Israel até que houvesse um cessar-fogo em Gaza. Dias depois de ele falar com a CNN, a universidade perdeu o prazo para chegar a um acordo sobre esse desinvestimento. E, em resposta, um grupo de estudantes, assim como pessoas que não tinham nenhuma ligação com a escola, esses eram apenas protestos que estavam acontecendo em todos os lugares. Entraram no Hamilton Hall da Columbia e se trancaram lá dentro. Agora, ele não era um desses estudantes. A universidade... Até agora, ninguém afirmou que ele se trancou dentro dessa universidade. A universidade, então, solicitou a ajuda da polícia. Eles removeram os manifestantes e mais de 280 pessoas foram presas no Hamilton Hall. É certo, você não pode se trancar dentro de uma escola. Isso é violar a lei. Eles simplesmente não eram desses estudantes. Após essas manifestações, a universidade decidiu suspendê-lo, mas depois reverteu a decisão porque, ao revisar as evidências, perceberam que não havia provas suficientes para justificar a suspensão. Então, na visão dele, a suspensão foi completamente aleatória. Agora, posso dizer isso, e diria que até obtermos respostas, isso é algo com o qual eu realmente concordo. Um juiz federal decidiu bloquear a tentativa do governo Trump de deportá-lo. O juiz Jesse Furman determinou que uma audiência sobre o caso fosse realizada na manhã de quarta-feira, na cidade de Nova York. E por isso vou acompanhar isso amanhã, porque não entendo por que ele foi escolhido para ser deportado. As pessoas estão indignadas porque, apesar de fazerem um grande alarde e anunciarem sua prisão, os políticos nas discussões seguintes parecem completamente incapazes de responder perguntas específicas sobre qual lei ele quebrou. Eles só ficam meio que nos lembrando que, bem, o green card pode ser revogado a qualquer momento. Ok, sim, claro, mas você não gosta do que ele fala, você não gosta da opinião dele. É isso que estão querendo dizer? E eu vou lhe mostrar do que estou falando. Aqui está Mike Johnson, o presidente da Câmara, a quem foi perguntado diretamente qual lei esse indivíduo violou. E ele vai dizer muitas palavras, mas também não vai dizer absolutamente nada. Ouça. Ms. Beck,
Na sua opinião, que crime Mahmoud cometeu para justificar sua prisão, detenção e revogação total? Deixa eu te contar uma coisa. Eu enfrentei a multidão enfurecida na Colômbia no auge da situação, quando os manifestantes pró-palestinos e pró-Hamas estavam lá. Estou lhe dizendo, esta é uma observação minha, não algo que li em um jornal. Era perigoso. Eu me encontrei com estudantes judeus antes de ele ir para o campus, que estavam confinados fora do campus porque foram instruídos pela administração a não irem às aulas, algo que eles pagaram por medo de sua segurança física. Os administradores lá se recusaram a assumir o controle daquele campus. Eles se recusaram a permitir que o departamento de polícia entrasse e assumisse o controle. E aquilo virou um caos. O presidente, desde então, foi removido e agora eles têm o mesmo problema de novo. Colômbia e outras universidades, elas precisam manter o controle do campus. A primeira responsabilidade de uma administração é garantir a segurança dos estudantes que estão pagando a mensalidade para estar ali. Pelo amor de Deus. Essa loucura precisa acabar. Nós precisamos retomar o controle disso. Esse cara aparentemente era o mentor dessas próprias coisas quando havia ranger de dentes, pessoas rasgando as roupas e gritando comigo, querendo me despedaçar porque eu estava lá falando sobre clareza moral e sobre como existe certo e errado. Eles estavam fazendo isso. Eles causaram uma grande perturbação no campus. Eles estavam ameaçando violência física contra outros estudantes. Se você está com visto de estudante, vou dizer isso claramente. Se você está com visto de estudante, está na América e é um jovem aspirante a terrorista que quer atacar seus colegas judeus, você vai voltar para casa. Nós vamos te prender e te mandar de volta para onde você pertence. E isso está apenas começando. Então veja, eu valorizo a liberdade de expressão. Eu costumava defendê-la nos tribunais, mas isso está muito além do aceitável. Quando você ameaça seus colegas e destila antissemitismo e todo esse ódio, já basta. E eu acho que o povo americano entende isso. Eles estão apoiando isso. E fico feliz que temos um presidente forte o suficiente para impor a lei. Muito obrigado. Muitas palavras para não nos dizer exatamente o que Mahmoud Khalil fez. Aparentemente, ele era um mentor. O quê? Aparentemente um mentor. Do que você está falando, você está levando para o lado pessoal. Eu estava lá. Eu vi. Eu não duvido de nada disso. Eu estava lá durante os protestos do BLM. Eu vi manifestantes do BLM ficarem violentos. Isso não justifica. Não posso prender alguém que não estava nos protestos violentos. E eu deveria ser idiota e aceitar? Chamamos isso de o giro e a dança de DC. Para quem já assistiu ao filme Os Candidatos com Will Ferrell, quando os políticos são muito bons em dar voltas e sair pela tangente. E não responder às perguntas. Aqui está um trecho desse filme. Cam Brady fez isso com você. A velha manobra de DC dançou em volta da pergunta. Mike Johnson acabou de fazer com vocês a velha manobra de DC. Ele só ficou desviando da pergunta. Eu fico pensando, tá, o que exatamente esse garoto fez? Eu preciso saber porque você está falando de portadores de green card, não de pessoas que estão aqui só fazendo um curso. Você está dizendo residentes permanentes dos Estados Unidos? Podemos simplesmente revogar seu green card a qualquer momento por algo errado. Acho que é isso que parece agora. Novamente, estou aberto, como sempre estive, a ser provado errado. Se alguém puder apresentar evidências de algo que ele fez, em vez de só dizer, aparentemente ele era um mestre. Ele era apenas um gênio, simplesmente um mestre total. Tudo o que estava acontecendo era por causa dele. Você tem provas disso? Mike Johnson. Então, Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, foi previsivelmente questionada sobre sua prisão hoje também. E aqui está o que ela diz que foi o crime dele. Ouça. Pergunta aqui sobre Mo Khalil. A administração acredita que é necessário acusar um portador de green card de um crime para ser elegível para a decolonização? Bem, na verdade, o secretário Rubio reserva-se o direito de revogar o visto de Mahmoud Khalil. E fico feliz que você tenha mencionado isso. De acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade, o secretário de Estado tem o direito de revogar um green card ou visto de indivíduos que atuem ou sejam adversários à política externa e aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América. E Mahmoud Khalil foi uma pessoa que recebeu o privilégio de vir para este país para estudar em uma das melhores universidades e faculdades da nossa nação. E ele aproveitou essa oportunidade, esse privilégio, ao se aliar a terroristas do Hamas, que mataram homens, mulheres e crianças inocentes. Este é um indivíduo que organizou protestos em grupo que não apenas interromperam as aulas no campus universitário e assediaram estudantes judeus americanos, fazendo-os se sentirem inseguros em seu próprio campus, mas também distribuiu panfletos de propaganda pró-Hamas com o logotipo do Hamas.
Esse foi o comportamento e a atividade em que esse indivíduo se envolveu. E eu tenho esses panfletos em minha mesa. Eles me foram fornecidos pelo Departamento de Segurança Interna. Pensei em trazê-los para esta sala de imprensa para compartilhar com todos vocês, mas achei que não valia a dignidade deste local trazer aquela propaganda pró-Hamas. Mas foi isso que esse indivíduo distribuiu no campus da Universidade de Colômbia. E esta administração não vai tolerar que indivíduos tenham o privilégio de estudar em nosso país e depois fiquem do lado de organizações pró-terroristas que mataram americanos. Temos uma política de tolerância zero para quem apoia terroristas, ponto final. Ok, então ela está alegando que ele distribuiu materiais que estão em sua mesa. Não seria prudente simplesmente divulgar esses panfletos? Você não acabaria com o burburinho imediatamente? Se o que você está dizendo é verdade e não temos motivo para duvidar que seja, é uma resposta diferente da que todos os outros estão dando. Você está dizendo que ele distribuiu materiais que apoiavam o assassinato? Estou presumindo. E, portanto, aliás, eu imagino que ele poderia ter sido preso por isso. Parece estranho que ele não tenha sido preso pela Universidade de Colômbia, que ele não tenha tido nenhum problema com a polícia da Universidade de Colômbia, mas agora está com problemas com o governo federal. Isso parece um salto notável nesse processo. Por que não divulgar esses panfletos? Isso não faria sentido para você? E então, para piorar a situação, eles apenas tentaram nos dar uma desculpa, o que eu gosto de dizer, pois estou aberto a aceitar uma desculpa. Aqui estou. Eu realmente gosto. Eu pensei, vá buscá-los. Quando falamos sobre protestos ilegais, eu já passei por isso. Então você tem pessoas que estão apenas inventando coisas que na verdade não são verdade. Scott Jennings. E tenho certeza de que isso foi um erro. Tenho certeza de que alguém passou isso para ele. Ele achou que era real e publicou instantaneamente. Mas ele é um colaborador de opinião da CNN que atuou como diretor político de George W. Bush. Ele foi à CNN e disse que fazia parte de um grupo que queria erradicar a civilização ocidental. Ele mencionou, e você está vendo isso circulando, que esse grupo Quad basicamente pediu a erradicação da civilização ocidental. E posso dizer para vocês que isso já foi desmentido. Ok, existe uma conta no Twitter chamada Village Crazy Lady, que tweetou desmentindo a erradicação da civilização ocidental como um elemento do grupo do qual ele fazia parte. E ela mostra que, na verdade, essa linguagem foi retirada em referência a um grupo de Bangladesh. Dê uma olhada nisso. Este é o tweet dela. Atenção, isso é falso. Essa declaração veio de um grupo chamado Associação de Estudantes Bengalis da Universidade de Colômbia. Foi publicado no Man W. Wise em 4 de agosto de 2024, em um ensaio muito mais longo expressando solidariedade com o movimento estudantil em Bangladesh. Em 8 de agosto de 2004, contas do Instagram chamadas Jews in Schools e Antisemitism Today postaram esta foto alegando que era da página do CUA, depois que um ex-usuário chamado Stu Studio publicou o artigo do Mando Ex em sua página. Esta é a prova de radicalismo que todos os sionistas estão usando para atacar Mahmoud Khalil hoje. Uma captura de tela de uma postagem falsa no Instagram. E eu tenho visto isso circulando e aqui está. Eles estão mostrando essa postagem, mas fingindo que veio do grupo do qual ele fazia parte. E este é o post original. Tinha algo a ver com um grupo de Bangladesh que estava no campus. E então ela mostra, no próximo slide, como aquela linguagem foi realmente retirada e comprovadamente verdadeira de Bangladesh. Há um movimento para apoiar estudantes em Bangladesh. E então, novamente, fico feliz em dizer que as pessoas provavelmente presumiram erroneamente que aquilo era verdade. Mas por que precisamos recorrer à difamação de alguém? Essa informação deveria ser tão fácil de obter, você acabou de decidir deportar essa pessoa. Ele deveria ter feito algo tão flagrante ou apenas nos mostrado os panfletos para que pudéssemos embarcar nisso. Mostre-me ele chamando as pessoas para a morte. E não diga que o fato de os alunos se sentirem inseguros é razão suficiente para que isso não tenha sido feito. Vamos ser bem claros. Isso não foi feito durante os protestos do BLM quando Trump estava no cargo. Ninguém se importava com os alunos que se sentiam inseguros no campus, que eram muitos. Quero dizer, Michael Knowles foi queimado em efígie recentemente. Isso já acontece há muito tempo. Estudantes protestando e protestando, ficando violentos. Então tenho que dizer, com as informações fornecidas até agora, ok, minha opinião neste momento, hoje, que pode mudar se eles vierem a público e nos mostrarem mais informações. Mas até agora discordo totalmente dessa decisão e tenho algumas perguntas. Como, antes de mais nada, é possível processar retroativamente uma lei? Ok,
Se isso não era lei ou oposição quando Trump estava no cargo e sob o governo Biden, ele não se importou com isso, como é possível voltar atrás e processar alguém por uma lei que não existia quando ele a violou, que aparentemente era distribuir panfletos? Panfletos que não temos permissão para ver. Por que a mesma coisa exata não foi feita quando estudantes foram assediados pelo BLM? Se isso realmente é sobre proteger os estudantes? Alguns dizem que isso é diferente porque o Hamas é um grupo terrorista designado, mas vocês dizem que isso é para proteger os estudantes. Então vocês poderiam ter feito a mesma coisa durante o BLM. Vocês não fizeram. Por quê? É porque pessoas brancas não deveriam ser protegidas? Pessoas brancas que moram aqui, aliás, israelenses não moram aqui. Então, pessoas protestando contra Israel têm menos impacto na vida das pessoas do que aquelas que dizem que todos os brancos são terroristas e que os brancos merecem morrer. E os cartazes que vimos durante esses eventos do BLM, pedindo genocídio branco, professores que estavam engajados nessa retórica, pedindo genocídio branco, isso aconteceu de fato neste país, por que não nos importamos? Pelo contrário, quando Trump realmente se envolveu, quando reconheceu que conservadores estavam sendo perseguidos e que havia violência acontecendo, quando tentamos falar em campi universitários, ele assinou uma ordem executiva. Mas adivinha o que ele fez? Ele assinou uma ordem executiva para aumentar, não reprimir, a liberdade de expressão. Aqui está um trecho antigo da PBS, logo após essa ordem de 2019, protegendo a liberdade de expressão devido à forma como conservadores são tratados nos campi por nossas perspectivas sobre o BLM e outros assuntos. Ouça só. Com um simples ato, o presidente Trump emitiu um ultimato às faculdades dos CUT. Universidades que querem dinheiro dos contribuintes devem promover a liberdade de expressão. Não o silêncio. Liberdade de expressão. A ordem executiva assinada hoje exige que as faculdades certifiquem que suas políticas apoiam a liberdade de expressão como condição para receber bolsas federais de pesquisa. Isso não afeta o acesso das escolas à ajuda financeira federal para a mensalidade dos estudantes. O presidente Trump propôs essa ideia pela primeira vez a um grupo de conservadores em Washington, no início deste mês. Acreditamos na liberdade de expressão, inclusive online e também nos campi universitários. Ele chamou ao palco o ativista conservador Hayden Williams. Eles querem o nosso dinheiro e nós, como consumidores, damos a eles bilhões de dólares. Portanto, eles simplesmente têm que permitir que pessoas como Hayden e muitos outros jovens e idosos absolutamente incríveis possam se expressar e falar. Em fevereiro, Williams estava recrutando no campus da UC Berkeley quando se envolveu em uma altercação com este homem, que então deu um soco no rosto de Williams. Esse homem foi preso e acusado de agressão, e a universidade condenou o ataque. Williams falou ao NewsHour enquanto estava em Washington, no início deste mês. Bem, eu acho que existe uma cultura nos campi universitários que, de certa forma, favorece um lado em detrimento do outro e os conservadores são minoria nos campi universitários em todo o país. Então a questão é, por que o Departamento de Justiça do Trump não agiu naquele momento para começar a deportar pessoas que tinham perspectivas radicalmente pró-BLM, que estavam pedindo genocídio? Estou realmente fazendo essa pergunta para aqueles de nós que votaram no Trump e apoiam o Trump. E aqui está o que eu quero dizer, aliás, para as pessoas que são extremamente sionistas, que apoiam Israel em tudo o que fazem, as pessoas que colocam a bandeira de Israel no chat, achando que isso vai transformar a opinião de alguma forma. Isso vai sair pela culatra. Pode acreditar em mim, pode apostar nisso. Isso vai sair muito pela culatra. Então, se a sua postura é, deixe-me defender essa ação porque eu tenho que defender Israel, o efeito será exatamente o oposto. Vocês se lembram disso no início desta semana, quando saiu a pesquisa Gallup outro dia? Eu posso mostrar essa manchete. Menos da metade nos Iowa agora é simpática a Israel, aos israelenses, certo? E então diz, o apoio à criação de um Estado palestino independente continua em nível majoritário. E eles estavam noticiando isso em todos os lugares, que nunca tinham visto um apoio tão baixo a Israel nos Estados Unidos. E você quer saber por que isso acontece? Não é porque você pode legislar para que as pessoas apoiem Israel. Não é porque você pode deportar pessoas para que apoiem Israel. É porque o oposto é mais provável de acontecer, pois parece que os políticos estão dispostos a abrir mão dos princípios americanos quando se trata do tema Israel. Novamente, eu me sentiria ótimo com isso se você me dissesse que o Departamento de Justiça fez isso sob o governo Trump para proteger americanos brancos nas escolas durante os protestos do BLM.
E é para esquecermos magicamente, enquanto tudo isso acontece, que lá em 2020, Bibi Netanyahu soava como um mafioso, dizendo que iria aprovar leis de discurso nos Estados Unidos e que qualquer pessoa que boicotasse Israel sofreria as consequências. Vamos ouvir Bibi Netanyahu. Isso será em hebraico, mas não se preocupe, eu interpretarei para você e depois lhe darei alguns tweets. Esta é a Bibi. This political action is very characteristic of the style and policies that are typically associated with Benjamin Netanyahu, reflecting an approach to governance that has come to define his long tenure in office. Ele está dizendo que puniremos as pessoas que boicotam Israel. Este é um líder estrangeiro de um estado estrangeiro dizendo que quem boicotar Israel será boicotado. Estamos conseguindo aprovar leis. Existem leis aprovadas na maioria dos estados contra o boicote e você será punido. O que acha desse discurso de gangster? E para reforçar isso, eles tuitaram em inglês perfeito. Aliás, na conta de Israel no Twitter, eles escreveram: "Este é o primeiro-ministro Bibi Netanyahu de 2020. Quem nos boicotar será boicotado." O Conselho de Direitos Humanos da ONU é um órgão tendencioso e sem influência. Não é à toa que eu já ordenei o rompimento de laços com ele. Adivinhem, pessoal, isso agora aconteceu aqui nos Estados Unidos. Também não foi à toa que o governo americano tomou essa medida junto conosco. Nos últimos anos, promovemos leis na maioria dos estados dos Estados Unidos e a ONU que determinam que ações enérgicas sejam tomadas contra quem tentar boicotar Israel. Ainda é fascinante que ele possa fazer isso, que ele possa dizer isso, sendo que supostamente somos um partido que coloca a América em primeiro lugar. E parece que as leis estão sendo ditadas de acordo com o que esse cara quer. E eu sempre deixei muito clara a minha posição em relação a ele. Acho que ele é um monstro, um gangster, e está agindo como tal. Agora parece que os políticos só seguem as ordens dele. Eles estão apenas seguindo as ordens dele só para... Bem, não importa o motivo. Nós nos preparamos se o Bibi Netanyahu quisesse que fizéssemos isso. Sabe de uma coisa? Na verdade, o que nós, como povo americano, queríamos era que vocês se concentrassem nos arquivos Epstein e nos arquivos JFK que foram prometidos. Certo, não é aqui que precisamos que vocês mostrem seus músculos para Mahmoud Khalil, que não tem antecedentes criminais aqui e tem uma esposa grávida de 8 meses. Curtir não estava no topo da minha lista. Para ser sincero, nem estava na minha lista. Se eu estiver sendo honesto... E é interessante ouvir quando as pessoas reconhecem isso e fazem essa pergunta. Uau! E quanto aos arquivos de Epstein e JFK que foram prometidos para serem divulgados no primeiro dia? Aqui está como Caroline Levitt responde. Há uma semana, a Procuradora-Geral Bond disse ter recebido do SDNI um caminhão de arquivos de Epstein. Quando serão divulgados ao público? O encaminharia ao Departamento de Justiça. Não tem o cronograma. Atualizações dos arquivos de JFK? Não neste momento. Mais uma vez, eu o encaminharia ao nosso diretor do DNI, Tulsi Gabbard, e também ao Departamento de Justiça. Sei que eles estão trabalhando nisso diligentemente, conforme o presidente solicitou. Só estou dizendo, pessoal, que não gosto disso. Não gosto da sensação que isso me causa. Não gosto que pareça que estamos cada vez mais abandonando nossos valores. De novo, eu mantive os mesmos valores quando no governo Biden houve esforços extraordinários para perseguir cidadãos por se manifestarem legalmente por Donald Trump. E é a mesma coisa nos dois casos. Chamar pessoas de terroristas e dizer para não olharem os detalhes. E eu estou olhando os detalhes. E ficarei feliz em corrigir este relatório se mais informações forem divulgadas. Mas não coloque a culpa nisso em nós. Não diga como você ousa fazer mais perguntas. Vocês levantaram a bandeira, entregaram tudo à Casa Branca, orgulhosos, dizendo: olhem o que fizemos. Agora exige-se uma resposta, pois não se pode expulsar residentes permanentes legais só por discordarmos de suas falas. Se ele pediu morte, assassinato, o massacre de crianças, estou disposto a me juntar a você. Mas no momento, neste exato momento, eu não vejo isso. Certo, pessoal? Antes de eu começar a ler alguns dos seus comentários para ver o que vocês estão pensando, talvez, Skiller, devêssemos colocar uma enquete enquanto eu passo por esses anúncios. Uma enquete sobre se o Departamento de Justiça agiu de forma justificada contra Khalil ou não. Se você quiser colocar essa enquete no YouTube, eu vou ler os resultados assim que terminar esses anúncios e responder suas perguntas. A 7 Weeks Coffee é o café pró-vida da América que financia o movimento pró-vida. Uma xícara de café por vez.
7 Weeks Coffee tem esse nome porque com 7 weeks, um bebê tem o tamanho de um grão de café e seu batimento cardíaco já é detectado. Eles também doam 10% das vendas para apoiar centros de gravidez em todo o país. Com mais de $800 mil, salvaram milhares de vidas nesses centros. Eu sou muito exigente com o que coloco no meu corpo. O café é livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e produzido organicamente. Ao assinar o 7 Weeks Coffee, você recebe uma eco bag de edição limitada para a quaresma, um lembrete diário para rezar, jejuar e tomar o café durante a quaresma. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% ao assinar, só para meus ouvintes. Use o código CANASSE em 7weekscoffee.com para 25% de desconto e um brinde grátis no seu primeiro pedido. Se você, como milhares de proprietários, tem dificuldade para pagar as contas ou dívidas com juros altos, a American Financing pode ajudar e a culpa não é sua. A vida simplesmente ficou mais cara. A inflação atingiu muitas pessoas. Se você tem saldos de cartão de crédito com juros acima de 20% e sua hipoteca está intocada, está ignorando o que pode mudar tudo para você. A American Financing pode ajudar. Trocaria 10 minutos para economizar, em média, $800 por mês? É isso que os proprietários fazem ao ligar para a American Financing. Uma ligação sem compromisso muda tudo. A equipe deles é assalariada, sem incentivo para te colocar num empréstimo. Isso não faz nenhum sentido e não há taxas antecipadas para descobrir quanto você pode economizar. Então, não espere. Converse com a American Financing hoje mesmo e comece a sentir esse alívio. Ligue para 800-795-1210 novamente. Esse número é 800-795-1210 ou você pode visitar americanfinafinancing.net Owens novamente. Esse é americanfinafinancing.net Owens, ok? Vamos para essa enquete. Vamos. Certo, qual foi a pergunta que fizemos? Estamos em 67% não, mas não sei exatamente o que Skylar perguntou. O que perguntamos? Se Trump estava certo ou não. Certo. Então é uma questão de sim ou não. Trump estava certo? O governo Trump estava certo em agir contra Mahmoud Khalil? No momento, estamos com 66% de não e 34% de sim. Então isso é apenas 2.300 votos. A propósito, ainda vamos permitir que isso suba, pessoal. Estou muito orgulhoso disso. Em março do ano passado, fui demitido e isso foi manchete no mundo todo. E minha família passou por muita coisa e eu simplesmente me senti muito bem em saber disso. Avançando um ano, hoje o Wall Street Journal publicou um artigo chamado Além da Manosfera, uma nova onda de podcasts políticos populares ascende. E escondido nesse artigo, na verdade nem tão escondido, está até em destaque, está o fato de que temos o terceiro podcast mais ouvido dos Estados Unidos. O texto fala sobre como, basicamente, as pessoas estão recorrendo à mídia independente. Menciona que eu apresento um programa político. Não, na verdade esse é o programa da Candace Owens. Owens, ex-apresentadora do Daily Wire, lançou o programa Candace em junho com sua empresa de mídia independente. Ela disse que o formato permite assumir mais riscos sem as restrições das grandes corporações. Segundo a Podscribe, os downloads e visualizações do programa Candace em todas as plataformas atingiram quase 40 milhões no último mês, colocando-a em terceiro, atrás de Midas Touch e Rogan. Então fala sobre essas séries investigativas que temos feito e como as pessoas estão valorizando isso. Quis compartilhar isso com vocês porque sinto que é uma vitória para nós. E para aqueles que ouvem o programa todos os dias, sou muito grata a vocês. Eu sei que digo isso para vocês o tempo todo, mas vou continuar dizendo até vocês se cansarem de me ouvir falar o quanto sou grata. Mas é incrível saber que isso acontece um ano depois. Também é um lembrete para qualquer um que esteja ouvindo este podcast e esteja passando por um momento difícil na vida e você se pergunta: por que Deus permitiria que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiria que essa injustiça acontecesse comigo? E um monte de gente está apostando contra você. Então lembre-se de que às vezes quando você passa por uma fase, você simplesmente não enxerga o quadro maior e precisa confiar. Confiar no processo. Confiar que talvez seja Deus apenas tirando você de uma situação e preparando para algo maior. E eu sei que alguém aí precisava ouvir isso hoje. Talvez alguém que literalmente foi demitido hoje precisava ouvir isso. Então, continue seguindo em frente, ore e seja grato, mesmo que você não consiga enxergar o quadro maior. Certo? Vamos ler alguns dos seus comentários primeiro. Deixe-me só conferir como estamos agora. Sim,
Ainda estamos com 66% naquela enquete de pessoas que acreditam que o Departamento de Justiça não estava justificado. 66% de vocês acham que o que Trump fez foi errado e 34% de vocês acreditam que o que Trump fez foi a coisa certa a se fazer. Ok, algumas perguntas. Norma escreve, uau, eu concordo 100%. Sem perdão. Isso é em relação a Blake Lively, até que a pessoa pelo menos peça por isso. Além disso, você não precisa usar drogas, aceite Jesus e Deus, leia a Bíblia e também parabéns pelo bebê. Espero que Deus continue abençoando você e sua família. Muito obrigado, Norma, isso é muito gentil. Jaria Khan escreve, Trump e sua administração estão absolutamente perdendo sua base ao se voltarem contra Massey. Isso está correto. Hoje ele também atacou Thomas Massey, pedindo que ele fosse desafiado nas primárias. Ele é muito querido, ele também é muito querido por mim. Jaria continua, toda a campanha dele tem sido focada em trabalhar para uma nação estrangeira e eu estou de saco cheio. Prego no caixão para mim. A América merece coisa melhor. Massey 2028. Para quem não sabe, Massey é um de talvez 3 congressistas que resistem à AIPAC, o lobby pró-Israel americano. Eles há muito tempo tentam tirá-lo do cargo e hoje Trump atacou dizendo que alguém deveria desafiá-lo nas primárias e que teria seu apoio. Isso não pegou bem no MAGA War. As pessoas que votaram no Trump amam o Trump. Eu amo Thomas Massey e acho que ele só errou nessa e não vou apoiar esse esforço de lançar um candidato contra o Massey nas primárias. E então as pessoas estão pensando que isso é mais um sintoma dele ter recebido $100 milhões de Miriam Adelson durante o processo eleitoral. É um número grande e por isso as pessoas estão perguntando quem é o mestre dele. E por isso é lamentável ouvir pessoas dizendo que isso é a pá de cal para eles e espero que o Trump mude essa situação. Quem sabe? Tara escreve, obrigada, Candice, pela sua consistência nisso. Eles silenciaram Alex Jones. Eles estão silenciando qualquer um que critique. Dina escreve, passei toda a minha adolescência sem ser fã de ninguém. Agora tenho 45 anos e moro na Alemanha. Me tornei fã da Candace. Você é tão doce. Por favor, adicionem o PayPal para que eu possa entrar no Clube Candace. Eu não sabia que não tínhamos isso. Skylar, por favor, anote que devemos adicionar o PayPal. Vou avisar meu marido, mas Skylar deixou um recado aqui dizendo que o site funciona com qualquer cartão de crédito e nós realmente vamos analisar o PayPal. Stephanie escreve, Blake e Ryan trouxeram isso para si mesmos. Eu não sinto nem um pouco de pena dela. Você colhe o que planta. Isso mesmo. E agora, de fato, é uma temporada de colheita para ela. E, novamente, se ela se desculpar, terei uma perspectiva totalmente diferente. Mas vou precisar desse pedido de desculpas primeiro para minha prima. Maldi escreve, Candace, você pode pedir ao presidente Trump para liberar as fitas de texto Watson do escritório do promotor de LA para Tom O'Neill, autor de Caos. Tom estava procurando por elas para o seu livro. Ah, falando em caos, pessoal, hoje à noite teremos o Clube do Livro enquanto continuamos com este livro, que está todo surrado porque eu já passei por ele muitas vezes. Acho que hoje vamos fazer os próximos 5 capítulos. Será às 18 horas no horário do leste e o chat ao vivo está funcionando. Estou muito animada. Muito animada. Esse livro é incrível. Como eu disse, todo mundo deveria ler. Eu não sabia disso. Tex Watson foi um dos principais caras que executaram aquele assassinato. Então supostamente. Supostamente. Eu digo isso agora, depois de ter lido aquele livro, quem sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Mas olha, preciso dizer, quanto a pedir para o Trump liberar as fitas do Tex Watson, eu só preciso daqueles arquivos do Epstein e do JFK primeiro, por favor. E o JFK é mencionado neste livro. Ainda existe uma conexão. Os anos 60 foram uma época louca. A CIA estava simplesmente fazendo o quê? Por fim, Abigail Boer escreve, democrata aqui, que te encontrou recentemente e agora questiona muito da minha própria engenharia social e visões. Por favor, traga o Ian Carroll, vocês dois juntos seriam ótimos. Essa é uma ótima ideia. Vou entrar em contato com o Ian Carroll e trazê-lo, porque sinto que foi meio que providencial ele ter participado do Joe Rogan. Eu participei do Tel Von. Nós dois tivemos discussões semelhantes e ele é da esquerda, eu sou da direita, mas eu adoro o trabalho que ele faz, porque o trabalho que ele está fazendo, e espero que o trabalho que vocês vejam que eu estou fazendo, é justamente desafiar as pessoas a pensarem fora da caixa. Parem de se enxergar como republicanos ou democratas, ou esquerda versus direita, mas tentem apenas ser ideologicamente consistentes, vejam quais são seus valores e não acreditem em nada da grande mídia. Isso é algo que eu estou dizendo. É impressionante o quanto eles conseguem fazer você odiar alguém, fazer você acreditar em uma versão dos fatos e fazer você aceitar que suas liberdades sejam restringidas, e só vai levar pensadores críticos para conseguir quebrar esse padrão.
Certo, pessoal, de novo, temos o Clube do Livro hoje às 18 horas, horário do leste dos Estados Unidos. Além disso, amanhã será lançado um novo Shot in the Dark. Desta vez será sobre a vacina contra a gripe. Então, se você já é inscrito, ótimo. Se não, tudo o que você precisa fazer para participar de tudo isso é acessar candaceowens.com. E nós veremos vocês lá. E bem, até amanhã, pessoal.